Olá, pessoal. Então, agora a nossa aula, tá? Nossa terceira aula, tá? Nossa aula que fala sobre noções de medicamentos. Vamos lá? O que são os medicamentos e para que servem, né? Os medicamentos são produtos farmacêuticos, tecnicamente obtidos ou elaborados com finalidade profilática, curativa, paliativas ou para fins de diagnóstico, certo? Pela lei número 5.991, de 17/12/1973, tá? Então, vamos ver o que é cada uma dessas, tá? A finalidade. Os 3 elementos de uso corretamente de medicamento. Medicamento certo, tá? Dose certa e na hora certa, tá? Se o medicamento... por que o antibiótico, normalmente ele se toma de 12 em 12 horas, de 8 em 8 horas, ele tem o tempo certo para ser tomado, tá? Porque aquele tempo, tá? Chama-se tempo de meio vida dele. Tempo de meio vida dele, tá? Então, é o tempo de vida daquele medicamento, que ele vai agir dentro do seu organismo. Se você tomou o medicamento 8 horas da manhã, precisa tomar 8 horas da noite e tomou além desse horário, tá? O remédio já deixou de fazer efeito desde aquele momento, porque o tempo de vida dele, a meia vida dele, tá? Desse medicamento, é das 8 às 8 da noite, certo? 12 horas. Se passou disso, ele já deixou de fazer efeito dentro do seu organismo. Por isso que ele tem o tempo certo, tá? A dose correta. Se você precisa tomar 2 ml de um xarope, você tomar 4, peraí, ele se tornou um veneno para você. Isso nós falamos na nossa primeira aula de introdução à farmacologia. Um medicamento, um remédio, ele passa a ser veneno desde o momento que você toma uma dose a mais ou uma dose a menos, tá? Ele se torna um veneno para você, certo? Porque você está tomando a mais do que você precisa. Ele já deixou de ser um medicamento, agora ele se tornou um veneno para o seu organismo, tá? E claro, o medicamento certo. Tem medicamentos que os nomes são parecidos, principalmente vocês que estão fazendo esse curso, atendente de farmácia, na entrega para um paciente, tá? Por isso a importância de saber ler uma prescrição de medicamento, ou seja, um receituário, porque tem medicamento que os nomes são parecidos, as caixas, as embalagens são parecidas e pode confundir. Então, medicamento certo, dose certa e horário certo. Finalidades do uso de medicamento. Toda vez que nós falamos profilática, a gente fala, nada mais é profilaxia do que prevenção, tá? Então, um exemplo de um medicamento de profilaxia, de prevenção, são as vacinas. Porque nós tomamos vacinas para prevenir, certo? Para quê? Para futuramente eu não desenvolver tal doença. Por isso que nós tomamos as vacinas, certo? Curativa, para promover a cura, já vem da palavra curativa. Um exemplo, antibióticos. Paliativa, aliviar sintomas, tá? Toda vez que nós falamos paliativo, é aliviar, tá? No caso, um exemplo, analgésicos. E fins diagnósticos, tá? Para realização de exames, diagnóstico, para nós acharmos, tá? Um diagnóstico, o que é, para a gente finalizar, para fins diagnósticos, para a gente chegar a um conceito de alguma doença, tá? Uma conclusão de alguma doença. Um exemplo é o raio-x com contraste, tá? Fiz o raio-x, provavelmente, se a pessoa tem alguma coisa, eu vou encontrar aquela determinada doença. Existem diferenças entre remédio e medicamento. Pessoal, toda vez que nós falamos de medicamento, a gente tem que lembrar que são os medicamentos que nós tomamos, tá? Que é aquele medicamento que ele vai curar, foi o que nós acabamos de falar, com a finalidade de curar, de aliviar, para fins diagnósticos, para a gente achar alguma doença, tá? Para a gente descobrir alguma doença.
Toda vez que nós falamos de remédio, é qualquer coisa que alivia um sintoma. Ou seja, vem de uma massagem que nós fazemos, vem de um chá que nós tomamos e aliviou. Ah, tô com muita cólica, tá? Vou colocar uma bolsa de água quente para aliviar. Tá ok, isso é um remédio. Ah, tô com muita cólica, eu vou tomar um chá para aliviar a cólica. Isso é um remédio. Vou tomar um banho com tal ervas, é um remédio, tá? E não só isso, como a higiene, o banho, são tudo formas de remédio, tá? Então, remédios são os cuidados que utilizamos para curar ou aliviar os sintomas das doenças. Por exemplo, banho morno pode ser um remédio, uma massagem pode ser um remédio, uma boa alimentação também. Outros exemplos de remédios são aqueles hábitos relacionados com uma boa higiene, um tratamento fisioterápico, tá? A fisioterapia também é um remédio, porque se você está com dor na sua perna, você não está conseguindo locomover direito, você faz fisioterapia, é uma forma de remédio, é um remédio, porque depois que você fez a fisioterapia, provavelmente você consegue andar melhor, deambular melhor. Aquelas ações relacionadas ao bem-estar biológico, psicológico e social. Tudo isso, terapia é um remédio, é uma forma de remédio. Tudo para melhorar a tua mente, certo? Então, tudo isso é remédio. Aquilo que alivia, que cura, tá? Os sintomas das doenças, tá? São os cuidados que a gente utiliza para aliviar e curar os sintomas das doenças. Se chama remédio. E olha só que interessante, né? Que nós vimos também na nossa primeira aula. Todo medicamento é um remédio, mas nem todo remédio é um medicamento, tá? Medicamento de referência. A gente ouve muito falar de referência, genérico e similar. Deu o que custar pra gente decorar isso, pra gente focar. Na verdade, a gente não tem que decorar, a gente tem que aprender, tá? Vocês, como futuros profissionais da área da saúde, da área da farmácia, tem que saber isso de cor. Tem que saber isso e não só decorado, porque chega na hora, se eu decoro uma coisa, chega na hora eu posso me embananar, eu não vou saber explicar. Eu só sei aquilo decorado, eu sei que de referência, ele é isso, mas eu não sei às vezes explicar. E você ali, como linha de frente, como atendente de farmácia, que você é uma das pessoas que, de primeiro contato com o seu cliente, tem que lembrar disso. Você, como atendente, é a primeira pessoa que tem contato com o cliente ali na farmácia, certo? Então, normalmente ele vai te perguntar, porque o de referência é o nosso medicamento, tá? Toda vez que nós falamos medicamento de referência, nada mais é que o nosso medicamento original. Ele foi o nosso medicamento, ele é o nosso medicamento original, tá? Foi feito no laboratório, mas foi o primeiro a ser realizado. Ele é original, é dele. Foi ele o primeiro a criar aquela marca, criar aquela embalagem, a ser criado. Tudo ali que existe nele, ele é original, tá? Foi o primeiro a ser criado, tá? Ele é inovação, ele é inovador, o primeiro. Então, normalmente, o preço dele, claro, é um pouco mais caro, porque ele é inovação. Essa é a maior diferença entre ele, o genérico e o similar. Por quê? O genérico e o similar são cópias desse original, tá? Então, provavelmente, o original ele tem um custo mais caro, certo? Então, o seu cliente, ele vai perguntar para você, mas qual que é a diferença? Por que tão diferente assim? Porque o preço, às vezes, é bem diferente, R$30 a mais, R$50 a mais. E aí, você, como profissional, deve explicar, tá? O que tem, a gente vai estar vendo em cada um deles. Mas o que tem... Ah, professora, mas por que isso acontece? Porque uma pessoa decide, um químico decide, tá? Fazer um medicamento daquele ali, tá? Copiar, utilizar. Só que ele não pode, lógico, como já existe o original, ele vai fazer idêntico, mas não é o original. Só que passa por laboratório, passa por aprovação, deve passar pela Anvisa, que é o laboratório de aprovação, para ver se o medicamento está dentro de todas aquelas normas que ele deve seguir para ser aprovado ou não. Só que o que acontece as diferenças?
Às vezes a embalagem, que nem o similar. O similar, ele muda completamente. A embalagem, a rotulagem, tá? A cor da caixinha, ele muda a data de vencimento. Então, assim, são coisas bem diferentes, tá? Muda tudo isso, o contexto. Só que o que é igual em todos eles? Original, genérico e similar. Que o genérico e similar tem que manter do original, porque senão não é aprovado no laboratório, tá? Nada mais é do que a química dele, tá? A química que vai no medicamento, tá? O elemento que vai no medicamento, ele tem que ser a mesma para todos eles, tá? Se não for a mesma, ele é reprovado pela Anvisa. Essa que é a grande diferença, tá? Que é aliás, o que é igual, todos eles têm. Por isso que é uma forma de você, muitas das vezes, explicar para o seu cliente, porque às vezes ele vai no mais caro e fala assim, esse é o que faz efeito. Não, tem uma diferença, tá? É isso que muitas pessoas não sabem. Então, assim, a primeira coisa que a pessoa fala, eu vou comprar o original porque o original ele faz efeito de verdade. Não, todos eles têm o mesmo efeito, porque todos eles têm a mesma composição química. Todos, é obrigatório ter, tá? O que muda é onde foi o laboratório, onde foi fabricado e outras coisas, rotulagem, embalagem, outras coisas, tá? O nome do químico, tá? Do fabricante, é isso que muda, pessoal. Mas a química, o efeito em si que o medicamento faz é o mesmo para todos eles. É o mesmo. Muitos não acreditam. Falam, não pode ser porque o preço é diferente, isso, aquilo, mas é o mesmo. Mas ainda tem muitos que não acreditam. Então, medicamento de referência. Registrado como inovação junto ao Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, INPI, cuja eficácia, segurança e qualidade foram comprovadas cientificamente perante o órgão federal competente, Anvisa, por ocasião do registro, ou seja, passa pela Anvisa para ser registrado os medicamentos, tá? Quando o medicamento de referência é produzido, a indústria que o desenvolveu providencia uma proteção patentária para ele. A proteção patentária impede, durante um determinado tempo, que outras indústrias copiem o medicamento inovador. Ou seja, pessoal, esse medicamento foi criado hoje. Amanhã ele já não pode vir outro fabricante e criar outro em cima dele, tá? Criar outro com a mesma química dele e criar outro medicamento em cima dele. Não, tem um tempo, tá? Antigamente era mais tempo, era 10 anos para ser aprovado tudo. Hoje é um tempo menor, mas existe um tempo para ser liberado e falar assim, agora a pessoa pode usar a mesma química e criar outro medicamento em cima. Mas existe um tempo. Então, por isso que assim que a indústria cria esse medicamento, eles providenciam uma proteção patentária, ou seja, para proteger, uma proteção para ninguém ter direito a esse medicamento, para inovar esse medicamento, tá? O período de proteção pode variar de acordo com cada país. Medicamento genérico. São medicamentos produzidos após a expiração da proteção patentária ou de outros direitos de exclusividade. É isso que eu acabei de falar. Após o tempo determinado pela Anvisa daquele medicamento inovador, daquele medicamento de referência, o medicamento genérico pode ser criado. É necessário a comprovação de sua eficácia, segurança e qualidade, bem como da mesma biodisponibilidade do medicamento de referência ou inovador, tá? É isso que eu estava falando para vocês no começo do vídeo. Quando vai se criar um medicamento genérico, ele tem que ter a mesma eficácia, segurança e a qualidade do medicamento inovador, senão ele não é registrado, ele não é aprovado, tá? Então, nem o fabricante, não a indústria pega e apenas vai lá e cria o medicamento simples e coloca no mercado para vender. Não, existe todas as normas, existe toda uma burocracia, existe registro, existe ser passado pela aprovação da Anvisa ou não. Então, por isso que o medicamento ele tem a mesma química. Muitos não acreditam, mas tem, porque existe toda essa ordem que é obrigatório o fabricante seguir.
Os medicamentos genéricos agem no nosso organismo da mesma forma que os medicamentos de referência. O similar são aqueles que contêm o mesmo ou os mesmos princípios ativos, tá? Então, a composição química chama princípios ativos, é o mesmo. Concentração, forma farmacêutica, via de administração, posologia, tá? Que é o que para que serve a posologia, a função, e indicação terapêutica dos medicamentos de referência, ou seja, tem tudo igual. Os medicamentos similares diferem dos de referência em características relativas ao prazo de validade, embalagem, rotulagem, recipientes e veículos, devendo sempre ser identificados por nome comercial ou marca. Então, nunca o nome original dele. Ter essa diferença. Os medicamentos de referência não devem ser substituídos por medicamentos similares, nem mesmo pelo farmacêutico, pois nem todos possuem a biodisponibilidade comprovada. Medicamentos homeopáticos. Então, pessoal, voltando. Medicamento homeopático. Tive que dar uma pausa rapidinho. Toda vez que nós falamos de homeopatia, né, que é outra coisa também, que muitas pessoas acreditam e muitas não, tá? Poucas pessoas buscam pela homeopatia, muito poucas. É um número comparado aos remédios tradicionais, sintéticos, que é os de químico, os medicamentos normais que a gente usa, é um número muito pouco, tá? Porque muitos não acreditam que a homeopatia faz efeito, mas ela faz. E qual que é a diferença? A gente vai estar vendo lá para frente, mas já adiantando. E o que diferencia, né, os medicamentos homeopáticos do convencional, tá? Dos tradicionais? A medicina homeopática, ela busca equilibrar o organismo do paciente, equilibrar o paciente, ela vê o paciente como um todo, tá? Diferente do medicamento tradicional, da medicina tradicional, que ela vê apenas a doença em si do paciente. Tanto que a gente usa o medicamento, eu tô com dor no estômago, toma um medicamento para agir apenas no estômago e pronto. Essa é a diferença da homeopatia. Ela não apenas vai ali e só olha aquela dor de estômago. Ela vai ver o que está causando aquela dor de estômago. Ela vai, de alguma forma, descobrir da onde vem aquela origem, tá? Porque na homeopatia eles acreditam assim, de iguais para iguais, entendeu? O que ela quer dizer essa frase? Usa plantas medicinais, vegetais e animais, tá? A homeopatia, os medicamentos derivam de plantas, tá? Animais e vegetais. E o que acontece? Ela acredita, tá? Que aquela doença, ela vem da cura de tal planta, tá? Por isso que fala de iguais para iguais, tá? Das mesmas. Porque ela acredita que aquela dor de estômago, ela deriva daquela planta. Então, aquela planta, ela cura essa dor, essa doença. Só que ela não foca apenas na dor, que nem os medicamentos tradicionais, a medicina tradicional. Ela vai além disso, tá? Ela vai em busca do que está causando, do que desenvolveu aquela dor, tá? Então, por exemplo, eu tô com uma dor no estômago, só que eu passei muito nervoso. Então a medicina homeopática, então ela vai buscar tudo isso. Então tá vindo, essa dor de estômago tá derivando de um estresse, certo? Então ela vai buscar isso, ela vê o paciente como um todo e não apenas em partes separadas, fragmentadas, tá? Mas como um todo, não como a tradicional que é fragmentada. Esse medicamento é para dor de estômago, esse é para isso, eu apenas trato, tá? Eu vou curar apenas aquela dor, não vou buscar em si o que está desenvolvendo aquela dor. É essa a diferença. Então, durante muito tempo, a homeopatia foi considerada uma terapia alternativa com bases místicas, ou seja, em parte religiosa, tá?
Mas, na verdade, ela se trata de uma medicina que visa a cura do corpo de uma maneira global, toda, tá? A homeopatia não pretende apenas curar a doença ou tratar os sintomas, mas recobrar o equilíbrio orgânico do paciente. Assim, com o uso do medicamento homeopático, o paciente faz um tratamento completo e suave, que vai curar a doença sem agredir o organismo, sem causar efeitos colaterais e que proporcionará a melhoria da imunidade, tá bom? Então, ela restabelece a imunidade do paciente. É isso que ela busca, por isso que fala equilibrar o orgânico, tá? Recobrar o equilíbrio orgânico do paciente. É isso que ela faz, para restaurar a imunidade do paciente. O medicamento homeopático é fabricado com substâncias extraídas dos reinos vegetais, animais e minerais. Essas substâncias são manipuladas e diluídas para oferecerem doses pequenas do princípio ativo, que ingeridas com certa constância restabelecem o equilíbrio orgânico. Todo mundo que toma um medicamento homeopático é sempre em pequenas doses. Se é um medicamento oral por gotas, tá? É sempre 3 gotinhas, dependendo do paciente, 4 ou 5 no máximo. É muito pouco, por isso que fala em doses pequenas, porque é um medicamento muito forte, tá? Dessa forma, o medicamento homeopático traz menos impactos negativos para o corpo e não ocasiona os efeitos colaterais do medicamento tradicional, que costuma tratar um problema e provocar outros. Então, a homeopatia ela tem essa diferença. Ela vai agir dentro do seu organismo, mas não vai trazer efeitos colaterais, resolvendo, porque os nossos medicamentos tradicionais é assim, eles ajudam em uma parte do nosso organismo, mas prejudica a outra. Todo medicamento é assim, por isso que são chamados de drogas. Agora, os medicamentos homeopáticos, eles ajudam, tá? Cura, alivia e não tem efeitos colaterais, não prejudica outros órgãos nossos, não tem efeitos colaterais. Como aqui dá um exemplo, né? Provocar outros, como os anti-inflamatórios, que agridem o trato gastrointestinal, tá? Cura a inflamação, mas agride o nosso trato gastrointestinal, o nosso intestino. O medicamento homeopático faz efeito rapidamente, e sua grande vantagem é que pode ser utilizado por pessoas de qualquer idade. É indicado inclusive para idosos e bebês, em razão de não oferecer riscos quando utilizado segundo a dose indicada pelo médico homeopata. Além disso, seu valor é menor em comparação aos medicamentos tradicionais. Tá, pessoal? E existem as farmácias de manipulação, tá? Não é qualquer farmácia, tem as farmácias específicas, tá? Quais as diferenças entre homeopatia e medicina tradicional? Eu já falei para vocês, tá? Aqui, só falando uma frase que ela fique específica e clara, na homeopatia, o médico homeopata vai buscar a raiz do problema, tá? Que eu falei para vocês lá no começo. O que ocasionou aquele sintoma ou doença? E vai tratar essa fonte. Assim, a homeopatia vê o paciente e o trata como um todo, e não apenas em partes isoladas, buscando restabelecer o equilíbrio do corpo. Essa é a diferença. Medicamento fitoterápico é outra questão, que fala assim, ele é parecido com o homeopático, qual que é a diferença, né? A gente vai estar falando dele também. Mas assim, quando a gente lembrar de fitoterápico, a gente tem que lembrar que ele é um medicamento que ele deriva, tá? Que ele, como que fala? Ele vem das plantas, tá? Apenas das plantas. Essa é a diferença dele com os medicamentos homeopáticos, porque os homeopáticos vêm dos vegetais, dos animais e dos minerais. O fitoterápico apenas das plantas. Então, o medicamento fitoterápico, o uso medicinal de plantas como remédio, já é uma tradição entre a população brasileira, principalmente em povoados mais afastados, onde existe pouco acesso aos profissionais da saúde. Então, até hoje existe lá nas áreas lá do Amazonas, para aqueles lados, onde ainda a situação da saúde é bem precária, tá? É isolado, eles não têm acesso aos profissionais da saúde, que é muito raro eles terem acesso, então eles usam as plantas como medicina, como medicamento, tá? Os benefícios dos vegetais se espalham de geração em geração e auxiliam no tratamento de diversas doenças.
É comum dizer para as pessoas nervosas tomarem suco de maracujá para se acalmar, ou aconselhar chá de boldo para quem está com dor de estômago. Assim, com a evolução dos estudos dessas e outras centenas de plantas, aliados com o avanço da medicina, foram criados os medicamentos fitoterápicos, definidos pela Anvisa, porque eles também, pessoal, não são apenas medicamentos que você pega da planta, acho que essa planta ela vai curar tal doença, tal, vai aliviar tal sintoma. E apenas você cria esse medicamento e coloca no mercado, na farmácia para ser vendido. Não, ele também tem que ser aprovado pela Anvisa, tanto ele como os homeopáticos, tá? São medicamentos aprovados porque foram testados, tá? Através de laboratórios e viram que realmente eles têm efeitos no organismo. Então não é apenas, eu vou criar tal medicamento, vai ser vendido e pronto. Não, eles são aprovados, são testados, tá? E têm efeitos. Como os remédios derivados e reproduzidos a partir de vegetais ou plantas consideradas medicinais. Os fitoterápicos passam pelos mesmos controles e estudos clínicos que outros medicamentos tradicionais, o que define sua eficácia e segurança para o uso humano. A diferença entre os remédios fitoterápicos e os convencionais, os tradicionais, a principal delas é que os sintéticos, tá, que são os tradicionais, os que têm química, são produzidos por um processo de síntese química, tá? Em que moléculas químicas são unificadas a fim de chegar na fórmula desejada. Já os remédios fabricados a partir de plantas medicinais têm como base apenas o extrato de vegetal, que contém milhares de substâncias naturais. E assim também os fitoterápicos, como os homeopáticos, eles têm receita médica normais, tá? Que precisam ser seguidas, com dose, o nome do medicamento, tudo correto. A diferença entre a homeopatia e a fitoterapia, né? Ambas as duas possuem metodologias alternativas oriundas pela busca do tratamento de várias doenças de forma natural. Sendo assim, não utilizam materiais industrializados. Porém, essas duas terapias medicinais possuem diferenças. A fitoterapia só utiliza plantas, enquanto a homeopatia utiliza elementos de origem mineral ou animal. Porém, a diferença não se limita somente a isso, visto que a forma como é alcançado o diagnóstico do paciente é muito distinta entre as duas terapias alternativas, porque a homeopatia, ela vê o paciente como um todo. E a fitoterapia, tá? Ela é igual, em relação ao paciente, ela age igual aos medicamentos convencionais, tá? Ela alivia e cura os sintomas, as doenças, tá? Ela não vai em busca da raiz do problema, ela apenas age naquela dor, naquela doença.